Aos 19 dias do mês de março de 1978, nosso segundo bispo, Dom Benedito Zorzi, juntamente com o Conselho de Presbíteros, decidiram por bem criar um seminário para a etapa do discipulado, filosofia. Escolheram como padroeiros São José e Nossa Senhora, em homenagem a nosso primeiro bispo, Dom José Barea, e por ser Maria a padroeira de nossa diocese. Dom Benedito, ele era incansável de visitar, conversar e criar escolas, seminários, paróquias, comunidades. Durante os anos de 1985 e 1986, os seminaristas foram divididos em duas turmas. Uma parte ficava no Seminário Aparecida, com o objetivo de integrar o corpo docente do Seminário Menor, e os demais residiam na casa paroquial da Paróquia Santa Catarina. Já no ano de 1995, o curso de Filosofia foi transferido para Viamão, junto à residência dos estudantes de Teologia, no Seminário Maior São Lucas, Chimango. E o espaço da construção aqui do São José, do Seminário São José, ele já vem dentro de uma nova perspectiva, do final dos anos 90, dos anos 2000, onde muitas vezes o curso, depois, digamos, do fechamento praticamente do ciclo do grande seminário de Viamão, as dioceses do Rio Grande procuraram, criar espaços de formação e também buscar, essa capilaridade nos cursos de filosofia, etc., a questão do propedêutico dentro da nova realidade, da Igreja no Rio Grande do Sul. E esse espaço é fruto também desse tempo. Depois de peregrinar por vários lugares, a Diocese de Caxias optou por construir esse espaço como espaço, do curso de filosofia, visto que nós temos em Caxias do Sul ainda hoje, graças à Universidade de Caxias do Sul, o curso de filosofia. Então isso também deu à Diocese a possibilidade de manter os estudantes de filosofia aqui na cidade de Caxias do Sul, interagindo com as paróquias, coisa na nossa região, pastoralmente. Já no ano de 2003, houve o retorno das atividades em Caxias do Sul, junto à paróquia Santa Catarina. No ano seguinte, a residência dos estudantes de filosofia dividiu-se novamente em duas. Estando em Caxias, ainda morando na paróquia Santa Catarina, o Seminário São José começou também a ser pensado num ambiente maior. E neste momento de 2004, a equipe de formação, coordenada pelo Dom Paulo Moreto, e o nosso coordenador era o padre Adelar Baruffi, que hoje é bispo, Dom Adelar, nós começamos a pensar, porque o número de seminaristas era bem significativo, então nós precisávamos de um ambiente maior. E houve em 2004, sobretudo, grande discussão, longa discussão, com muitos padres presentes, a equipe de formação e também o conselho presbiteral e muitas pessoas sugerindo lugares. Então pensamos na paróquia Santa Catarina, se houvesse uma mudança, uma reforma na casa paroquial, porque fomos muito bem acolhidos sempre. Também houve a possibilidade de pensar outros lugares, por exemplo, a paróquia Sagrada Família, próximo à paróquia Sagrada Família, e aqui no terreno que era da mitra diocesana, aqui onde está hoje. Depois de muita discussão, muitas opiniões, muitos argumentos, seja para um lugar ou para outro, nós decidimos aqui onde se encontra hoje este belo seminário São José. E depois acabou acontecendo essa construção, na qual também nós nos envolvemos para toda a construção. Tinha então as equipes de trabalho que a gente vinha nos horários para isso. Não foi simples, foi muito complexo o estudo, porque também o tempo que nós teríamos para estudo, a gente estava aqui, né? E tinha semestre que a gente fazia 7, 8 disciplinas e não era simples, né? Foi um período bem conturbado da nossa formação, mas por outro lado está aqui o patrimônio hoje. Nós sabemos que o ser humano constrói os espaços, projeta e constrói os espaços, mas depois os espaços de algum modo constroem também o ser humano. E o Seminário São José, como casa, também é assim, foi construída
foi projetada, construída e de algum modo estrutura a vida e aquilo que é a nossa vida formativa, cristã e sacerdotal. Então o Seminário São José também tem esse aspecto que é muito bonito de ter uma planta com um jardim no centro, que para nós funciona como um claustro, e esse claustro como lugar central, ele nos liga aos ambientes comuns, a capela, a biblioteca, o refeitório, mas também aqueles ambientes pessoais, né, sobretudo representados pelos quartos. E a casa não estava ainda pronta, então nós também ajudamos a tirar entulho, arrumar os jardins por uns 2 anos pelo menos. As obras foram contínuas aqui. Mas foi uma experiência interessante porque nós, como éramos em muitos, quase 30 naquele período ali, nós ficamos um tempo no Seminário Aparecida, na ala que é usada pelos movimentos. Depois nós nos dividimos, uma parte na Aparecida, uma parte aqui na Paróquia Santa Catarina, aqui embaixo do seminário. E depois então viemos todos para cá. Eu acho que foi interessante porque também nós, de certa maneira, nos envolvemos melhor uns com os outros e nos conhecemos, até mesmo pelo trabalho da casa, no sentido de, no fato de que nós nos envolvemos com o trabalho cotidiano, a gente acabou se conhecendo melhor. Então, em 2005, nós iniciamos morando aqui no Seminário São José, cuja inauguração solene foi no final de outubro, dia 31 de outubro de 2005, com a presença de Dom Paulo e de muitos sacerdotes também e muitos amigos. Quando a casa foi, digamos, inaugurada e a capela dedicada, Dom Paulo, ele decidiu que o nome seria abreviado e tornar-se-ia Seminário Maior São José. Não mais Seminário Maior São José e Maria, Mãe da Igreja. Mas eu penso que naquele momento, especialmente para mim, o que mais marcava era a presença dos colegas mais próximos, os amigos mais próximos, né? E também a presença dos formadores. Nós tínhamos 2 formadores e eles atuavam bastante na vida de cada um, no sentido de que não é que faziam intervenções, mas acompanhavam de maneira muito concreta cada um de nós. Acho que isso foi importante, mais do que os eventos que aconteceram aqui, porque de fato nós tínhamos eventos, encontros, celebrações, enfim, né? Então por isso o Seminário São José tem essa dinâmica da vida comunitária e da vida pessoal, que estrutura, que forma, que educa em vista daquela configuração a Cristo. No centro do nosso jardim temos a árvore, que é um símbolo sempre muito potente em todas as culturas, mas também para nós cristãos. A cruz de Cristo é a árvore da vida, onde nós encontramos salvação. A casa não estava pronta, né? Tinha ambientes da casa, setores da casa que não estavam prontos, nem com luz elétrica. Até me lembro que nós tínhamos que fazer nos primeiros dias as refeições no Seminário Aparecida, porque a cozinha não estava pronta, não tinha luz elétrica em algumas partes da casa. A capela, por exemplo, nós não usávamos porque não estava pronta, não tinha o parquet também na sala de reuniões. As primeiras reuniões comunitárias nós fazíamos na garagem, que era a única sala que comportava todos. Esse é um outro fato interessante. Essa casa começou com lotação máxima, porque são 30 quartos e os 30 quartos eram ocupados. Nós éramos 28 seminaristas e 2 padres, né? O padre Paulo Nodari, que era o reitor, e o padre Leonardo Pereira, que era o assistente. Então começamos com capacidade máxima. Tinha que fazer tudo, né? Desde fazer a horta nova, que não tinha horta, não tinha gramado ao redor, era tudo barro, então era uma sujeira também. Tínhamos que fazer o jardim interno também, que não tinha. Então todas essas coisas, plantar toda a grama, tinha que fazer a cerca externa, que também o seminário não era cercado. Tivemos episódio, inclusive, de um roubo aqui dentro, porque não havia cerca ao redor.
Então foi tudo muito interessante, muito trabalho e aos poucos, ao longo do semestre, fomos fazendo esses acabamentos. Quando ficou pronta a sala de estar, começamos a usar a sala de estar como capela. E depois, quando ficou pronta a capela, lá pelo mês de outubro, aí sim teve então a grande celebração de dedicação da capela. E aí foi, de fato, a inauguração do seminário, né? Depois ficou pronta a pintura da capela, que a irmã Laíde Sonda veio fazer. Nós acompanhamos tudo isto. A expectativa era de haver uma grande unidade formativa. A prática foi em 2 âmbitos, no meu entendimento. Primeiro, porque a estrutura era necessária e a ajuda dos seminaristas, de benfeitores, de zeladoras, de gente de todas as partes que proporcionaram para que nós pudéssemos estar aqui. E a segunda característica que eu considero muito importante é a unidade do processo formativo. Aqui tornou-se para nós a grande casa da filosofia, Seminário Maior São José e Maria Mãe da Igreja. Sempre houve aqui um trabalho muito significativo e bonito entre os padres, os seminaristas e também a comunidade São João Batista. Inclusive eu participava do conselho paroquial e também, sobretudo, aqui da comunidade, e nós discutíamos como, onde, com os padres da paróquia, seria construída também a igreja aqui do bairro, da comunidade São João Batista. Mas neste tempo, neste período, nós tínhamos uma relação muito bonita com os nossos amigos, que nós chamamos de vizinhos, né? E nós rezávamos as missas também em algumas casas, como também já havia antes, mas também nós tínhamos esta possibilidade da missa com a comunidade todos os sábados. E isso criou um vínculo muito forte e muito bonito entre nós, seminário, sejam os padres, sejam os seminaristas, e também a comunidade. Aqui foram feitos também alguns batizados na época. Onde a gente fazia catequese com as crianças. E o seminário também busca acolher a comunidade, fazendo convite para que a gente venha até o seminário. Eu tenho muito presente isso, né? A presença formativa dos vizinhos. Eles foram também formadores dos nossos seminaristas. Isso foi muito positivo, porque criou uma amizade muito grande também com aqueles que naquele tempo viviam neste bairro. O padre, então, na época, reitor do Seminário São José, Paulo Nodari, convidou a comunidade para vir celebrar aqui na capela do seminário. E fomos muito bem acolhidos pelo padre Paulo na época, e depois teve outros reitores. Lembro muito do padre Dom Adelar, hoje, né, bispo, mas ele celebrou muitos batizados aqui. Inclusive tenho memória de um momento que tivemos uma primeira comunhão aqui na capela, que foi um momento muito bonito. E sempre nos sentimos muito bem acolhidos, tanto pelo padre reitor e também pelos seminaristas que estavam aqui no momento, né? Foram vários anos até que a comunidade construísse o salão. Daí, quando tivemos a construção do salão, passamos a celebrar as missas no salão da comunidade. Neste ano em que celebramos o aniversário de 20 anos desse prédio do Seminário Maior São José, posso dizer umas palavras a vocês. A primeira é da alegria de ter vivido aí com meus colegas, filosofia e propedêutico. Filosofia mais aprofundado, propedêutico mais rápido. E ver os bons frutos do que plantamos. O padre Juarez Bavaresco foi meu colega, e eu lembro muito da convivência muito boa que tive com ele. De manhã, eu era o primeiro a levantar e ir para a capela do seminário. Lembro bem desse fato. Depois, os seminaristas iam para a universidade e eu ficava em casa para estudar. Estudei bastante naquele tempo. Tive bons livros para serem lidos. Eu li vários livros bons. Conversava com todos os jovens, todos os meses. Recordar aqui é um momento muito bonito da minha vida, da minha história, porque isso é uma coisa importante, assim, né? Eu só fui me dedicar à filosofia porque eu estive aqui.
Se porventura não tivesse ingressado no seminário, provavelmente não teria talvez conhecido e me apaixonado pela filosofia enquanto uma disciplina de formação. Então, o primeiro ponto que para mim é muito importante é de que hoje aquilo com o que eu trabalho, que é propriamente a docência com filosofia, só me foi possível porque eu estava aqui ou porque essa possibilidade de ter sido seminarista por um bom período, 5 anos e meio, e ter convivido nessa casa, que foi muito importante. Então, tem uma questão muito pessoal de ter conhecido e me apaixonado por filosofia nesta casa, mas para além disso foi também um momento de formação muito importante, né? De formação sim intelectual, mas também como pessoa, de me conhecer, de entender aquilo que de algum modo era a minha vida, né? Quais eram os meus sonhos. A filosofia é a base da condição que nós temos para a reflexão sobre quem é o ser humano, sobre qual a nossa missão nesse mundo, de refletir sobre o porquê das coisas, e é fundamental para também quem vai estudar teologia depois, principalmente pelo entendimento de quem é o ser humano, a antropologia filosófica, a principal disciplina. E hoje também, olhando para a compreensão do mundo, a filosofia vem para os debates éticos, né? Do que devemos fazer na nossa missão no nosso mundo. Então, o momento de viver nessa casa com colegas, com pessoas, né, que foram muito importantes e são muito importantes, né? Boa parte dos meus atuais amigos, das pessoas com as quais eu convivo, são todos frutos dessa relação que se foi estabelecendo pelo seminário, enfim, com padres, com ex-seminaristas, com professores. Então, o período daqui, de algum modo, ele constitui boa parte do que a minha vida hoje é, né? Enquanto profissão, enquanto vida pessoal, enquanto vida com amigos, né? E também pessoas em geral. Durante a semana, a psicóloga também tinha o seu espaço e o seu lugar. Também os diretores espirituais estavam sempre lá. Nós tínhamos serviços todos os dias, menos um que nós íamos jogar futebol. E nossos esportes também. E nossos encontros, por onde cada um podia expor suas ideias. E claro que tínhamos também nossas espiritualidades sempre muito boas. O seminário foi feito para as turmas serem grandes, uma turma grande que iniciava e outra que concluía. Foram anos especiais, trabalhei bastante mesmo, e com vontade, com alegria, e não podia ser diferente. O objetivo aqui da psicologia, de trabalhar aqui no seminário, é trabalhar bastante essa questão do autoconhecimento, né? Não um autoconhecimento egoísta, que a gente só olhar para si, mas um autoconhecimento que vai em direção do outro, né? Então, dentro da formação, isso é muito importante, né? Também essa questão de trabalhos em grupos, de vivência de comunidade, né? De lidar tanto com as dificuldades quanto as alegrias de vivência de comunidade, né? De cada um ir reconhecendo aquilo que é ponto forte, aquilo que é fragilidade, para melhor estar a serviço dos outros e da comunidade, né? Já no segundo semestre de 2011, passou a residir provisoriamente no Seminário São José os seminaristas do curso propedêutico. Em 2012, por sua vez, o seminário passou a ser a residência oficial do curso propedêutico, além da etapa da filosofia. E com 2 anos de padre, muito novo ainda, fui chamado por Dom Alessandro para essa missão aqui no Seminário São José. Então, com 2 anos de padre, vim aqui para ser reitor em 2012, assumi em 2012 e fiquei até a metade de 2016. Foram 4 anos e meio, então, também de um trabalho muito bonito, desafiador, porque tínhamos mais seminaristas do que atualmente, acho que era em torno de uns 15 na época. Durante alguns anos contei com a presença e o trabalho também do padre Josimar Romio, que era o formador do propedêutico.
e também foi a época em que o propedêutico veio para esta casa. Então ali também tivemos desafios interessantes de integrar as duas etapas na mesma casa, né? Propedêutico e filosofia. Então a minha experiência aqui no Seminário São José, ela iniciou em 2014, quando eu vim para cá para fazer o ano propedêutico. Nós, naquele ano, estávamos em 6 na turma, né? E nos juntamos aqui à etapa da filosofia, né? Que também acontecia aqui nesta casa, né? Foi uma experiência, assim, muito diferente, em primeiro lugar, né? Porque eu vinha da experiência do Seminário Aparecida, onde fiz o ensino médio, e aqui a gente viveu uma outra dinâmica, assim, né? Numa casa menor comparado ao Seminário Aparecida, mas assim de muita proximidade, né? De muita amizade, muito companheirismo também, né? Com os outros seminaristas que estavam aqui. E sempre gostei muito de morar aqui nessa casa, sempre me senti bem de estar aqui. Eu acho que os ambientes todos, né, que o Seminário São José nos oferece, eles favorecem muito a formação, né, a dimensão espiritual, né, pelo espaço que temos da capela, as salas de estudo, né, os ambientes fraternos também. Acho que tudo favorece para que a gente possa bem viver esse tempo da formação. Eu avalio que foi uma experiência pessoalmente, de muito crescimento também, amadurecimento, no contato com as demandas que cada seminarista trazia, né, suas lutas pessoais, seu processo pessoal de crescimento, de amadurecimento, de discernimento na vocação. Então, dentro dessa proposta de formação personalizada que nos pede o Diretório da Formação Presbiteral Nacional e Diocesana, essa formação personalizada foi muito enriquecedor para mim, acredito que para eles também, é evidente dentro das minhas limitações, mas foi um período, uma experiência humana, vocacional, para mim também, muito importante e muito enriquecedora no meu processo também pessoal como padre jovem. É uma mudança um pouco de lugar, né? Quer dizer, uma coisa é você ser o formando, outra coisa é você ser o formador. A primeira impressão e talvez o primeiro impacto que eu tive foi o como as gerações mudam muito velozmente, muito rapidamente, né? Ou seja, é muito rápido o modo de mudança hoje dos jovens. Então, nós éramos acostumados a um tipo de formação, talvez até um pouco, alguns diriam hoje mais ríspida, um pouco mais dura, né? Enquanto que os formandos da minha época já eram um pouco mais sensíveis, se a gente puder usar essa palavra, você tinha que ter mais cuidado como abordava. Mas isso me faz compreender que nós estamos em uma caminhada não só eclesial, mas humana, que exige de nós também a capacidade de irmos nos adaptando com o passar dos tempos, de entender que as pessoas vão mudando, as gerações vão mudando, e nós temos que ter formas novas de abordar as coisas. O que mais me impactou foi aquilo, né? Quando eu cheguei no seminário, me recordo que eu celebrei a última missa na paróquia onde era vigário no final de julho, dia 31 de julho, que era um domingo pela manhã, muito frio, e no dia 1º de agosto estava aqui já fazendo a reunião. E eu disse, olha, o meu interesse principal é que esta casa estabeleça relações saudáveis, que nós possamos nos relacionar de forma saudável entre nós. Quer dizer, esse, a meu ver, o elemento principal do meu ministério aqui. Eu recordo, assim, de muitos momentos fraternos, né? Confraternizações, momentos, assim, que a gente também se reunia para conversar, para celebrar, para preparar alguma refeição juntos, né? Esses momentos, assim, foram sempre motivo de alegria, né? E além, é claro, de todo
o aparato formativo, as aulas, né? Eu acho que tudo me ajudou a crescer muito, né? Humanamente falando, espiritualmente, né? Tudo se somou, digamos assim, para também eu ir me formando padre. Um momento que foi bem marcante para a nossa comunidade, quando o padre Leonardo Dalosso era o reitor do seminário. Ele pediu para a gente para celebrar o Tríduo Pascal na nossa comunidade, que seria um momento de catequese para os seminaristas. E então foi um momento muito bonito, porque nós nunca tínhamos tido o Tríduo Pascal. Teve o envolvimento dos seminaristas, mas também da comunidade. Então foi bem marcante. E daquele ano para frente, sempre que possível, que a gente consegue sacerdote, a gente vai e faz também a celebração do tríduo na comunidade. E quem nos auxilia nesse momento são os padres aqui do seminário e os seminaristas também. Como formador, entre os anos de 2020 a 2023, vivemos, talvez a marca principal foi a pandemia, né? Porque ali fomos obrigados a estar em casa e ali também vivemos a riqueza da vida comunitária, do trabalho em comum, da oração, nos momentos em que os seminaristas não podiam ir para a escola, não podíamos para a universidade, não podiam também ir para as pastorais. Vivemos, sobretudo, a vida comunitária. Isso foi uma grande riqueza daqueles anos, no meio daquele momento extremamente complexo e dramático para toda a humanidade. Então eu destacaria isso. Em 2021, aconteceram as comemorações do Ano de São José, convocado pelo Papa Francisco, e no mesmo ano, o Seminário São José passou a receber jovens seminaristas da Diocese de Montenegro, ampliando a parceria entre dioceses já iniciada em 2020. Com a etapa da teologia. Em 2022, também a Diocese de Osório enviou um seminarista para o propedêutico. A experiência como reitor aqui no seminário foi uma experiência provisória, né? Porque eu já tinha função como vigário geral, como coordenador de pastoral, e o bispo pediu-me, neste momento em que o outro reitor, o padre Marciano, foi estudar em Pádua, na Itália, ele pediu-me que eu assumisse como reitor. Então, nós tínhamos aqui a presença dos seminaristas da Diocese de Caxias e também 2 seminaristas que eram do seminário da Diocese de Montenegro. Então, foi uma experiência intercultural, nós convivemos bastante, foi, assim, uma presença bastante fiel à casa, né? Então, eu tinha que me ausentar muitas vezes das funções de ordem diocesana para poder acompanhar os seminaristas, né? E tivemos a alegria de poder, neste tempo em que estivemos aqui, ter a ordenação diaconal do diácono, então, Luciano Dalmolin, e a sua ordenação presbiteral. Foi no período em que eu estava aqui como reitor. Então, isso tudo ajudou, né, os seminaristas a olhar para o horizonte, onde nós vamos chegar, né? E isso é muito bonito. Então, foi um tempo bonito, gostoso de estar aqui, convivendo com os meninos também. E depois de 8 anos, então, me foi pedido para voltar a trabalhar diretamente na formação, no seminário. Antes disso, depois que voltei de Roma, também voltei a trabalhar na formação. Fui 1 ano reitor da teologia em Porto Alegre, mas voltar a trabalhar diretamente na formação no seminário, então, o ano passado, em 2024, também é uma experiência interessante, porque já trago uma experiência, inclusive da casa, né, de estar aqui neste mesmo local, mas como é um outro momento da minha vida e é um outro momento também em relação aos seminaristas que aqui estão, que tem outro perfil próprio desse tempo, desse momento, então é também uma novidade.
né? É uma mistura, como diz o Evangelho, de coisas novas e velhas, e isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma certa experiência, tem sempre também desafios novos e é muito enriquecedor, sem dúvida nenhuma. E esse espaço do Seminário São José, ele serve, além das pessoas do seminário que estão para o curso de filosofia, também para o curso do propedêutico, mas também, digamos, para esses encontros, né, formativos dos finais de semana, colônias de férias, tudo isso, que é o processo da questão vocacional. A nossa experiência de reconhecer o Seminário São José como a nossa casa de formação, depois do fechamento do Seminário Aparecida, e também como a casa que acolhe os processos de discernimento vocacional, de animação e de discernimento vocacional. A partir daqueles anos, 2020, 2021, se estruturou o Vinde e Vede como esse caminho de acompanhamento para aqueles jovens que desejavam e desejam discernir a sua vocação. Concluindo, as atividades lá no Seminário Aparecida, a pastoral vocacional ela passou a ser integrada aqui ao Seminário São José. Aqui passou a ser o lugar por excelência, da realização dessa pastoral da diocese, E aqui também passou a ser o lugar onde se realiza a maior parte dos encontros vocacionais, A pastoral vocacional hoje ela se organiza a partir, sobretudo, desses encontros vocacionais, onde a gente procura oferecer assim momentos para diferentes grupos de coroinhas, de catequizandos, de jovens, e esses encontros acontecem sobretudo aqui nesta casa, no Seminário São José. Então, a gente pode pensar, inicialmente a casa tinha sido pensada mais para a etapa da filosofia, E depois, com o tempo, também passou a acontecer aqui o propedêutico, e agora também a pastoral vocacional, Nesses 20 anos tivemos essas adaptações, Mas eu penso que a casa, ela possui um ambiente que favorece muito esses momentos vocacionais, Nós temos a experiência, por exemplo, da colônia de férias, que acontece aqui sempre no mês de fevereiro, geralmente, e nós acolhemos, assim, adolescentes, que vêm de várias paróquias, que passam alguns dias aqui com atividades diversas, tanto internas, quanto externas, já que também o nosso espaço aqui é muito privilegiado para isso, Depois nós temos experiências, por exemplo, da escola de oração para jovens, que acontece também aqui no seminário, onde a gente utiliza, sobretudo a capela, e outros espaços assim que favorecem muito a oração pessoal, a meditação, a contemplação, E muitas pessoas que vêm aqui participar desses momentos, elas dizem como é bom estar aqui, como aqui é silencioso, como aqui favorece a nossa oração. Para os meninos que vêm aqui, a gente ouve o que eles falam depois, eles têm assim uma projeção, porque eles têm vontade de ser padres. E aí eles falam, mas não isso e aquilo, e comentam de quando estão aqui com vocês, com os seminaristas, com os padres, o que eles gostam, como isso é bom, como faz bem para eles. Então eu acredito assim, eles são jovens, são de 13, os nossos pelo menos de 13 a 15 anos, e eles dizem que têm intenção de ser padre. É claro que nem eles têm certeza, muitos jovens estão discernindo. Eu acho que eu estar aqui, a convivência com vocês, a convivência com a casa e com os outros meninos ajuda a fortalecer nessa vocação. E depois também os outros encontros vocacionais assim mais específicos, também voltados para aqueles jovens que querem cultivar esse chamado ao sacerdócio, Então nós temos o encontro Alegrai-vos, temos o encontro Vocare e o Vinde e Vede, que é o nosso projeto assim voltado para o discernimento e acompanhamento
de jovens adultos, né, em vista do discernimento vocacional e também em vista do ingresso no propedêutico, né, que é o nosso primeiro ano da formação. E esse é um momento muito bonito, porque é a partilha de vida, de sonhos, de ideais, e ele se confronta com outros jovens, ele também sente que ele não está sozinho na escolha dele, que outros jovens estão fazendo também essa escolha, estão num processo formativo também, em vista da realização de um sonho, dar uma resposta a uma inquietação do coração, de escolha de vida, de escolha vocacional. Neste ano, o Seminário Maior São José, com toda a Igreja, se alegra com o Jubileu da Esperança, que Cristo, a nossa esperança, como diz o lema do seminário, possa ser formado em nós.